Quero falar contigo aqui hoje, eu quero falar contigo que você não deve desistir. Por quê, pastor? Porque Deus nunca desistiu de você. Então eu não posso desistir, porque Deus nunca desistiu de mim. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando, que fase você tem vivido e o que tem vindo sobre você nesses últimos dias. Mas às vezes quando as lutas são difíceis, quando passamos por algumas fases que não são muito boas na nossa vida, às vezes o primeiro pensamento que todo ser humano tem é desistir. E essa é uma palavra que eu quero que você tire do seu vocabulário. Você esqueça que essa palavra existe, não use mais. Porque Deus jamais desistiu de você. Então, às vezes, a gente pode estar passando por uma luta espiritual na nossa vida. Às vezes, a gente está meio desanimado até do caminho de Deus, achando que não vale a pena. Às vezes, a sua luta pode ser no casamento. Está difícil lá o casamento, pode ser com o filho, com a filha, vida financeira, não sei, alguma área da sua vida. Mas o que eu quero falar para você hoje é que você não pode desistir, porque Deus não desistiu. Você sabe que Deus luta por cada um de nós até o último dia da nossa vida. Deus luta por cada um de nós para nos salvar, nos ver no céu, nos ter no caminho dele. Deus está sempre batalhando por nós até o último dia da nossa vida, usando alguém. Às vezes vai para a igreja, volta, se firma. Às vezes alguém nos dá uma palavra. Às vezes você está na rede social, daqui a pouco alguém botou uma mensagem lá, falou com você. Olha como Deus luta por nós. Às vezes no dia que a gente está desanimado, abre a Bíblia, Deus te dá uma palavra, fala contigo. Então o que eu quero dizer para você é, não desista, porque Deus não desistiu de você. Eu não sei do que você estava desistindo ou pensando em desistir, talvez desanimado ou desanimado. Às vezes a pessoa, eu estou cansado, eu vou sair da igreja, não vale a pena servir. Não desista, porque Deus jamais desistiu de você. Então Deus não desiste de nós. Vamos começar aqui em Amós, Hoje é Amós 3, versículo 12. Eu quero que você leia comigo, pegue uma caneta, porque tem algumas coisas importantes desse versículo para que nós possamos estudar. Eu vou ler todo e depois eu vou explicando alguns pontos aqui que nós vamos meditar no 12. Amós capítulo 3, versículo 12. Olha o que começa o profeta Amós. Assim diz o Senhor. Olha o que o Senhor vai falar para nós. Tem uma caneta? Se tivesse, dá para separar 3 frases aqui importantes. Primeira frase. Como o pastor, o que o pastor faz? Ele livra da boca de quem? A gente sabe que o leão é o diabo, né? A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo ele anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, como o pastor livra da boca do leão? Segunda frase. Olha o que o pastor livra, leia comigo. As 2 pernas ou um pedacinho do quê? Às vezes uma orelha foi, a outra deu para tirar um pedacinho. A ovelha tem quantas patas? 4 pernas, né? Como está dizendo aqui. 2 a gente está vendo que o leão levou, mas 2 o pastor ainda conseguiu tirar fora. Aí diz mais, ou um pedacinho da orelha. Final do versículo, aqui dá para destacar com outra. Assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria. Samaria era um lugar que eles não serviam tanto a Deus. E às vezes na nossa casa a gente é mais firme, a família não é tanto. No ambiente de trabalho que estamos, as pessoas não servem tanto a Deus. E daí ele diz mais, e no canto da liteira e na barra do leito. Vamos só a primeira parte. Como pastor, o que o pastor faz? Ele livra da boca de quem? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda. Você vê que Deus nunca desistiu de você? E a Bíblia está dizendo que Deus livraria o povo dele. Que Deus iria salvar o povo dele. Mesmo olhando que, às vezes, o leão levou 2 patas, sobrou só 2 daquela ovelhinha. Levou um pedaço da orelha, conseguiu arrancar. Sobrou outro pedacinho, a Bíblia diz, da orelha. Mas a Bíblia diz que o Senhor livraria o povo dele. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que você vê que, pelo que o texto fala, aquela ovelha estava sendo devorada pelo leão. Mas mesmo ela sendo devorada e tendo perdido algumas partes dela, Deus usou o pastor para ir lá e fazer o quê? Tirar ela da boca do leão. Então, primeira coisa, Deus, ele nunca desiste de nós. Talvez se alguém olhasse aquela ovelha sendo devorada pelo leão, diria, não vale mais a pena. Por que não vale mais a pena? Porque ela já perdeu 2 patas, sobraram 2. Porque ela perdeu uma orelha e agora ela só tem o quê? Um pedacinho da outra. Não vale a pena, isso aqui está perdido, não tem jeito. Primeira coisa, a Bíblia diz que Deus livrou, vamos lá, assim diz o Senhor, como o pastor. Ele faz o quê? Ele livra da boca do leão. Então Deus não desiste de nós.
Então eu não posso desistir. Agora não esqueça, Deus não está dizendo que foi ele que foi lá e livrou. Ele está dizendo que ele usou quem? Ele usou alguém. Nunca esqueça. Deus, para nos ajudar, ele sempre usa pessoas. E às vezes a gente está passando por uma situação difícil, que tem alguma coisa nos devorando, alguma coisa acabando conosco, alguma coisa nos destruindo. Não sei o que é, mas o que a gente não pode esquecer é que para nos livrar, nos salvar, nos ajudar, Deus usa quem? Pessoas. O pastor é uma pessoa. Deus usa pessoas. E muitas vezes Deus tenta usar pessoas para nos ajudarem. Deus tenta usar pessoas para nos livrarem, nos salvarem, nos socorrerem. Às vezes, a gente não aceita muito ajuda. Às vezes a gente se fecha. Às vezes a gente não abre o coração. Às vezes a gente quer tentar se salvar sozinho e o leão está levando tudo que a gente tem. A gente sabe que o leão é o diabo. E às vezes o diabo está lá nos destruindo, levando tudo que a gente tem. Deus usa alguém para chegar em você e perguntar, está tudo bem? E às vezes não está tudo bem. O que a pessoa diz? Que está tudo bem. Às vezes a pessoa não abre o coração. Primeira coisa que eu não posso esquecer, que Deus, para me livrar e para me salvar, Deus usa pessoas. E ele está dizendo que ele usou o pastor para chegar naquela ovelha que parecia que estava perdida, que não tinha mais jeito, que o leão já estava devorando. E o pastor foi lá e conseguiu ainda arrancar ela com 2 patas e só uma orelha, porque um pedacinho de uma, porque o resto ela perdeu. E foi lá e salvou ela. Então o que eu não posso esquecer é que Deus usa pessoas. E eu preciso permitir que Deus use pessoas para me ajudarem, para trabalhar na minha vida, para mim abrir o coração, às vezes para mim procurar ajuda. Olha, eu estou passando por isso, às vezes para mim conversar. E às vezes não fazemos isso, às vezes a gente se fecha. Mas eu não quero que você não esqueça de uma coisa, que às vezes sozinho o leão vai devorar você. Se eu não buscar ajuda, não abrir o coração, o leão vai me devorar. Então quando o pastor viu aquela ovelha, ela estava sendo devorada. E às vezes nós estamos sendo devorados por acontecimentos da nossa vida. Que acontecimentos? Alguns que você passou na infância. E às vezes tem coisas da sua infância que você nunca se abriu. Você nunca revelou para ninguém. Você nunca falou. E isso sempre devora você por dentro. E daí eu não consigo ser uma pessoa completa. Não consigo ser uma pessoa feliz. Não me realizo nos meus relacionamentos. Tenho alguns problemas na minha vida, porque eu não permito que Deus use pessoas para fazer o quê? Para nos ajudar, pessoas que vão nos pastorear, nos conduzir, nos mostrar o caminho, vão falar conosco o que a gente precisa fazer, às vezes vão nos corrigir. Quando nós estivermos errados em algum ponto onde precisamos melhorar, e normalmente não gostamos de correção, mas ela é necessária, porque a correção, ela nos bota de volta no caminho. Ela nos bota de volta no trilho para que a gente siga a vontade de Deus. Então, às vezes, a gente está sendo devorado por acontecimentos da vida, como da infância. Às vezes, um trauma. Às vezes, a criação que a gente recebeu, a forma como os pais falaram, isso nos limita, nos atrapalha, isso devora por dentro, porque a gente tem um bloqueio. Às vezes, um abuso que a pessoa teve, ela nunca superou e isso bloqueia ela. Às vezes, a gente está sendo consumido pelo pecado. Tem pessoas que, às vezes, estão sendo vencidas pelo pecado. O leão já está devorando a pessoa, porque a pessoa não consegue sair do pecado. Ela vai, se levanta, ela cai de novo, ela se levanta, ela cai de novo, e ela tenta sair, mas ela cai de novo, e ela tenta parar, mas ela cai de novo no mesmo pecado, e tenta, não pastor, eu vou parar, e ela cai de novo, e a pessoa cai de novo, e a pessoa cai de novo, e a pessoa nunca busca ajuda. E mesmo que Deus use alguém e faça essa pessoa ir até esse que está caído. Às vezes a pessoa chega e fala, como é que você está? Não, estou bem, está tudo tranquilo. Tenho nada não. Ou seja, a pessoa não abre o coração. É impossível ela ser ajudada. O que vai acontecer? Se eu não aceitar a ajuda que Deus tem enviado para mim, o leão vai acabar me devorando. Vai acabar levando o restinho que faltou. E às vezes você está só com 2 pernas, um pedacinho da orelha, ele já levou o rabo, já levou tudo, e às vezes a pessoa vai acabar se perdendo. Então, às vezes, a gente está sendo consumido por acontecimentos da vida, infância, traumas, o passado, às vezes por um pecado que dentro da pessoa está consumindo ela, uma lembrança que a pessoa não consegue vencer e está acabando com ela. Às vezes a gente está destruído por causa de uma perda que nós sofremos, por uma emoção, por uma tristeza. Às vezes tem uma tristeza que parece que vai nos devorando por dentro, ou outras coisas que nos devoram estão acontecendo conosco. E o que eu preciso fazer? Aceitar que Deus me ajude, que Deus vá lá e me tire da boca do leão, mas Deus não vai pessoalmente. Deus usa quem? Pessoas
A gente não pode esquecer isso. E às vezes a gente está sendo devorado, só que a gente não está aceitando ajuda, às vezes a gente está desistindo, se entregando, permitindo, deixando, pastor, eu não consigo mesmo, acho que não vale a pena, eu acho que Deus não tem mais nada para mim, eu acho que Deus não acredita em mim, eu não sei se eu mereço. Você tem que parar com isso. Você não pode desistir porque Deus não desistiu. Talvez você iria desistir, mas Deus não desistiu, pois enquanto tiver um pedacinho para fora, que pode ser redimido, que Deus pode puxar, tirar e usar você, Deus não vai desistir, mesmo que todos tenham desistido de nós, que às vezes a pessoa viu que a gente está sendo devorado, tem um problema que está acabando conosco, e a gente não consegue vencer. Às vezes a pessoa olha, isso aqui já levou 2 patas, já é melhor morrer mesmo, sacrificar, é melhor não fazer nada. Mesmo que todos tenham dito que a gente não tem jeito, se Deus achar um pedacinho para fora da boca do leão, Ele nunca vai desistir de você. Então não desista. Eu não sei se é o casamento, que às vezes a pessoa diz, eu acho que não tem mais jeito. Tem. Deixa Deus ajudar você. Mas é o meu filho, a minha filha, a minha esposa. Eu acho que não adianta mais. Talvez todo mundo desistiu, mas não esqueça, Deus não vai desistir de você. Ele vai lutar por você até o último dia. Pastor, mas agora eu estou sem um braço, sem uma perna, sem uma orelha. O importante não é o que eu perdi. O importante é o que eu ainda tenho. O importante não é o que eu perdi, é o que eu ainda tenho. Então não desista, porque Deus não desistiu de você. E para Deus o mais importante é que você entre no céu. Ele chegou a dizer que se eu não tiver um olho, é melhor, se o olho incomoda, tira. Se a mão incomoda, tira. Ele disse, olha, é melhor você entrar sem a mão, sem o olho, mas pelo menos você entrar onde? No céu. Mas eu acho que aconteceu isso na minha vida, aconteceu aquilo, aconteceu tal coisa. O importante não é o que eu perdi, mas é dar valor para aquilo que eu ainda tenho. Dar valor para aquilo que eu ainda tenho na minha vida e que Deus ainda vai poder me usar. E olha o que o pastor salvou. Leia comigo o que o pastor salvou. Como o pastor ele livra da boca do leão, o que ele livrou da boca do leão? Todo mundo leia comigo. O que diz? 2 pernas e um pedacinho do quê? Não foi nem a orelha toda, né? A outra orelha o leão comeu. 2 pernas o leão levou, porque o animal tem 4 patas, né? Ou pernas. Uma orelha inteira ele levou, a outra orelha ele estava quase levando, mas sobrou um pedacinho. Sabe o que eu quero dizer para você? Que enquanto você puder ouvir, ou pelo menos puder mancar, ou se arrastar, você ainda pode chegar onde Deus quer que você chegue. Você ainda pode chegar ao destino que Deus tem para você. Enquanto eu puder, com as 2 perninhas ali, está difícil, pastor, se arrastar, bota o peito no chão e traciona com as de trás, você vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas você pode chegar. Amém. Enquanto eu puder ainda ouvir a Deus, porque sobrou um pedacinho da minha orelha, ainda dá para ouvir um pouquinho o Senhor. 2 pernas o diabo levou, às vezes levou o braço, levou uma perna. O que o diabo levou de você? Porque é isso que o leão veio fazer. O diabo veio roubar, matar e anda perto de Deus, não fica longe não, para que o leão não possa tocar em você. Então, enquanto ainda sobrou algo em mim, que Deus está vendo que Ele pode redimir, que Ele pode fazer uma obra, que Ele pode me transformar, porque sobrou alguma coisa ali, eu ainda vou conseguir caminhar com Ele. Então, enquanto nós pudermos ouvir, e pelo menos pudermos nos arrastar ou mancar, eu ainda posso chegar ao meu destino. Aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus gostaria de fazer para mim. Algumas coisas nós perdemos, outras vão ficar para trás. Agora, o mais importante é o céu. Não é aquilo que eu perdi, é aquilo que eu ainda tenho. Deus quer usar pessoas para ajudar você. Mesmo que o diabo às vezes tenha levado algumas coisas que você tinha, não desista, se arraste. Talvez ele levou 2 patas, sobraram 2 pernas, como diz o texto, um pedacinho da orelha. Não desista, mesmo que você tenha que ir se arrastando para fazer a vontade de Deus. Mas não pare, continue caminhando com Deus. Vamos comigo em Isaías capítulo 1. Pastor, eu pensei que para mim não tinha mais jeito, que o meu caso estava perdido, que para mim não adiantava mais. Irmão, Deus sempre tem uma solução. Isaías capítulo 1. Então não importa o que eu fiz, aonde eu caí, qual foi o pecado que eu cometi, se eu me distanciei, o que Deus quer é você de volta. Mesmo que o diabo tenha levado algumas coisas que você tinha, o importante não é o que eu perdi, é o que eu ainda tenho. E enquanto eu tiver as 2 pernas e nem que seja um pedacinho da orelha, eu ainda, mesmo que eu manque, que eu me arraste, eu posso chegar onde Deus quer que eu chegue. Vamos lá, Isaías capítulo 1. O que eu não posso fazer é desistir. Eu tenho que continuar. Não desista. Amém? Pastor, mas está difícil.
olha, permita que Deus use pessoas para tratarem e ajudarem você. Isaías 1, versículo 18. O que diz o texto bíblico? Vamos comigo aqui. Primeira palavra do versículo 18. Todo mundo junto. O que diz a primeira palavra? Todo mundo. O que diz aí? Qual é a palavra que está escrito aí? Vinde. Então Deus está chamando para mim voltar para perto dele, para mim andar com ele, para mim não ficar longe dele. Quando que o leão consegue nos acometer? Quando que o leão consegue nos pegar e nos tocar? Só quando eu saio do esconderijo do Altíssimo. Porque a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo, o trabalho do inimigo vai ser sempre esse. Para poder te devorar, para poder te tocar, para poder entrar. Primeira coisa que ele tem que fazer, ele precisa me tirar do esconderijo. Ele tem que colocar alguma coisa no meu caminho, na minha frente, que me atraia para fora do esconderijo. Que me tire da presença de Deus. Que me afaste da palavra, da comunhão do Senhor. Porque enquanto eu estiver no esconderijo, eu estou escondido. Nada toca, nada atinge, nada me abate, nada me abala. Nada pode tocar na minha vida, porque eu estou no esconderijo de quem? E ele diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas se eu estiver onde? Então Deus está dizendo, volta, chega para perto dele. O leão só conseguiu nos pegar porque às vezes a gente tomou um caminho que não deveria ter tomado, uma decisão na nossa vida que a gente não deveria ter tomado. Tem pessoas que perderam tudo, porque tomaram a decisão errada. O leão conseguiu atrair e devorou essa pessoa. Tem gente que perdeu o ministério, não tem mais hoje, tomou a decisão errada. Tem gente que perdeu a família, tomou a decisão errada. Tem gente que perdeu o emprego, tomou a decisão errada. O pior é aquele que perdeu até a vida. Porque talvez quando estava na boca do leão, não aceitou ajuda de ninguém. E Deus não pôde. Aí diz aqui, Isaías 1, versículo 18. Qual é a primeira palavra que Deus está dizendo? Faça o quê? Vinde. Deus está dizendo, venha. Não importa como é que você está, pastor, sobrou 2 pernas e um pedacinho da orelha. Se arrasta, manca, faz o que você puder, mas vem para perto de Deus, volta para o esconderijo, volta para o caminho. Aí diz o 18, vinde então e argui-me, diz o Senhor. Olha o que Deus vai falar. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. O que diz o texto? Se tornarão brancos como o quê, pessoal? Não tenha vergonha. Quando o leão levou o braço, a gente sem o braço, a gente ficaria com vergonha de vir na igreja. 2 coisas nós teríamos: dor da perda, de perder um membro, perder algo que a gente gostava muito. Não sai do caminho, porque às vezes o leão vai levar aquilo que você mais gostava de fazer. Ele levou o braço, a gente gosta muito. Puxa, eu não consigo mais fazer o que eu fazia com um braço só, vai ser um pouco mais difícil. Algumas coisas para carregar, vai ser difícil de carregar. Agora, eu estou com a dor. Segundo, a gente vai ter vergonha. Puxa, as pessoas vão me olhar sem o braço, que vergonha. Deus está dizendo, esquece a vergonha. Não importa se você está vermelho, se você está no pecado, não importa o que você fez. Deus está dizendo que eu tenho que fazer o quê? Vem. Eu posso estar só com as 2 pernas, um pedacinho da orelha. O diabo, olha, acabou comigo, eu errei, tomei decisão errada, fiz a escolha errada. Deus está dizendo, não importa, venha. Deus quer redimir você. Deus quer curar você, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer te dar uma vida nova. Deus às vezes quer nos dar um recomeço. Amém? Agora o que eu preciso é vir, não ter vergonha, não importa o pecado, não importa o que eu fiz. Pastor, eu caí lá no fundo, eu fiz algo errado e tal. Volta, deixa Deus te ajudar, você se levantar, você se restabelecer. Está na hora da gente buscar Ele. Vamos em 2 Crônicas capítulo 15. Mas e se eu nunca mais tiver a oportunidade X, irmão? Deixa a oportunidade, não importa o que eu perdi. O importante é que eu ainda tenho, porque eu ainda tenho a oportunidade de entrar no céu, e para Deus isso é o mais importante. Ele disse que se eu tiver que tirar o olho direito, a mão direita, ele disse tira. É melhor entrar sem o olho e sem a mão, mas pelo menos você entrou no céu. Vamos lá, e o céu é o mais importante porque é o nosso alvo. 2 Crônicas capítulo 15, vamos todo mundo junto ler aqui o que diz o texto. Então volta para perto de Deus, porque o leão só consegue nos atacar quando a gente sai do esconderijo. Então alguma coisa nos atraiu para fora do esconderijo para o leão nos tocar. O que tem devorado você? O que está te devorando? Às vezes não é por fora, às vezes é por dentro. Deixa Deus te ajudar. Deus vai usar pessoas, vai usar o pastor, vai usar alguém, e a gente precisa se abrir e permitir ser ajudado.
Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. O que diz a Bíblia Sagrada? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Olha o que Deus vai falar para nós, leia. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com quem? Irmão, busque mais, vem para o caminho, sirva, se aproxima de Deus. Olha agora. Se o buscardes, o achareis. Final do texto. Mas se o deixardes, o que diz a Bíblia Sagrada? Irmão, não deixe o Senhor. Não sai do esconderijo, não sai do caminho. Deus está dizendo, volta, fica perto. Às vezes a pessoa, ai pastor, eu tenho vergonha. Para, joga fora essa vergonha, meu irmão. Busca a Deus, esquece o que eu perdi. O importante é que eu ainda tenho. E se eu ainda tenho 2 pernas e um pedacinho da orelha, nem que eu me arraste, mas eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu vou ser quem Deus quer que eu seja. Ainda posso continuar, porque Ele conseguiu resgatar um pedaço. Ele conseguiu me ajudar. Aí diz aqui, ó, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Então busca a Deus. E se o buscardes, o acharei. Porém, se deixardes a Deus, o que a Bíblia diz? E às vezes a gente está deixando o Senhor. Não deixa Ele. Você começa a sair do caminho. Você começa a deixar de vir na igreja. O leão vai te pegar. E às vezes ele vai acabar com o resto que sobrou. Olha o versículo 3. E Israel, como é que Israel esteve? Por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem o quê? Irmão, tem gente que fica muito tempo sem vir na igreja, sem vir aos cultos, sem buscar. Ah, por que você não vem? Eu estou trabalhando. Teu Deus é o dinheiro. Porque ele é mais importante que Jesus na tua vida. E se tu não vigiar, quando o leão te pegar de novo, ele vai acabar contigo. E às vezes não vai sobrar nada. Amém? Então não sai do caminho, volta, chega perto de Deus, não volta para o pecado. Se você já venceu o pecado, se você estava longe e está voltando, não sai de perto de Deus. Porque se você sair de perto de novo, sair do caminho de novo, o leão vai acabar com o resto que sobrou. E às vezes não vai ter mais o que resgatar. Aí diz aqui o texto, continua. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. 4. Mas quando na sua angústia convertia o Senhor Deus Israel e o buscava, o que a Bíblia diz? Só que isso às vezes na vida de muita gente é um ciclo. A pessoa busca, dá uma melhorada, ela para de buscar. Aí piora. Aí o que ela faz? Busca de novo. Aí ela dá uma melhorada. Aí deu uma melhorada, o que ela faz? Ela relaxa. Vem os problemas novamente. Aí o que ela faz? Só que vai chegar uma hora que o leão vai comer tudo, não vai sobrar nada. Porque cada vez que Deus está me tirando, Ele está tirando um pedacinho que sobrou. Só que vai chegar uma hora que não vai sobrar nada. Não é essa vida que Deus quer para você. Deus quer que você coloque Ele como prioridade. Mateus capítulo 6. Deus tem que ser a nossa prioridade, pessoal. Não desista. Ah, pastor, está difícil. Busque. Chega perto de Deus, porque Ele não desistiu de você. E se Deus te tirou da boca do leão, salvou 2 pernas e um pedacinho da orelha, é porque Ele ainda acredita em você. Então, não desista, não se entregue, se aproxime, bote Deus como prioridade. Pare e pense. Quando você estava no mundo, os pecados, o que você fazia? Olha da onde Deus tirou você. Volta para perto dele. Vamos lá. Mateus capítulo 6. E às vezes tu estava lá na boca do diabo, fazendo a vontade dele, usado pelo inimigo, tinha cada coisa errada na sua vida. Olha de onde ele tirou você. Volta para perto, não sai de perto, o leão só toca quando a gente se afasta. E às vezes tu está te afastando, tu está deixando Deus, Ele está dizendo que se tu deixar Ele, Ele vai te deixar. E se tu deixar Ele, o leão vai acabar com o resto que sobrou. Vamos lá? Aí diz aqui, Mateus 6, versículo 33. O que diz a Bíblia? Todo mundo junto para nós podermos já fazer uma oração. O que diz o texto? Mas buscai. O que a Bíblia diz? Buscai o quê? Por último? Primeiro. O que tem que ser primeiro na minha vida? O reino de Deus e a sua justiça. O que diz o texto? E todas essas coisas vos serão o quê? Mas às vezes a gente está correndo atrás de todas as coisas e deixando Deus por último. Às vezes eu estou correndo atrás do trabalho, atrás do dinheiro. Quantos empregos você tem? 2. Quantos? Não, agora eu estou com 3. Eu tenho 2 durante o dia e nos dias de folga eu tenho mais um freelance aí, porque eu preciso de dinheiro, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que comprar aquilo. E quando tu morrer, tu vai levar tudo isso junto? E às vezes Deus está ficando de lado. Se Deus ficar de lado e eu sair do caminho, o leão vai me encontrar. Não sai do caminho. Olha do que Deus já te livrou.
do que Deus já te resgatou, da onde Deus tirou você. Não saia, volta a buscar Ele, porque se tu buscar Ele, tu vai achar. Agora, para mim encontrar Ele, Ele tem que ser prioridade. Prioridade é Deus estar acima de tudo. Esse é o dia de eu estar na presença dEle, é sagrado, ninguém vai me afastar, ninguém vai me distanciar, é o dia da casa de Deus, mas podem me oferecer 100 mil. Hoje é o dia de ir na casa de Deus, pode ficar com o teu 100 mil, porque Deus vale muito mais do que isso. Então a gente tem que botar Deus como prioridade na nossa vida, porque às vezes Deus já tirou você da boca do leão, o diabo estava lá acabando contigo, às vezes Deus restaurou o casamento, restaurou alguma área da sua vida, e o que a gente está fazendo? Voltando a se distanciar. Deus está dizendo, volta, não importa o pecado que você cometeu, Ele acredita em você, Ele quer te redimir, te purificar, te transformar, mas eu preciso voltar. E não esqueça, Deus usa pessoas. E às vezes tem coisas que estão te devorando. E Deus está querendo usar alguém para ajudar você. Abra o coração e se permita ser ajudado. Se você está longe, Deus não é a tua prioridade, volta para perto. Porque o leão só consegue te pegar quando tu anda longe de Deus. E se tu está andando longe de Deus, Deus está te avisando hoje, antes que o leão volte e acabe contigo. Vamos ficar de pé. Que alegria ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho aqui em alguma parte para que você possa receber todas as mensagens e compartilhar essas mensagens com pessoas que precisam para que elas possam ser alcançadas.